Boa noite, gente. Vou esperar aí algumas pessoas começarem a entrar. Pra gente iniciar a nossa primeira live da maratona de estética inteligente. Oi, Karina. Tudo bem? Binha. Sejam bem-vindas, meninas. Pra gente iniciar aqui nossa primeira maratona. Aliás, o primeiro dia da maratona de live de estética inteligente. Luana, seja bem-vinda também. Meninas, vou só esperar mais um pouquinho, tá? Algumas pessoas entrarem pra gente iniciar, tá? Cris, seja bem-vinda, né? Cris sempre participa. Bianca, Luciane Franco. Bom, gente, deixa eu começar falando para vocês um pouquinho do objetivo, né, dessa primeira maratona de lives, tá? Crícia, Juliano. Então, assim, todos que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos, tá? Bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Então, assim, gente, o objetivo que eu coloquei pra fazer essa maratona é que eu quero, assim, sempre foi um desejo meu compartilhar com vocês um pouco da minha história, experiências que eu tive que deram certo, o que não deu certo também, né? O que não deu certo também a gente acaba poupando um pouquinho do tempo, tá? Então eu quero compartilhar isso com vocês, que sempre teve muitas pessoas, profissionais, alunas, que acabam me perguntando, né? Principalmente as que estão começando agora, como que a gente começa, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês da minha experiência, na verdade. Mas só para avisar vocês, gente, esse é o primeiro dia, tá? Então a gente vai até o dia 8 de março aí, a gente batendo esse papo falando sobre estética, tá bom? Então, para quem tá entrando aí, conto com a presença de todos vocês, tá? Bom, então eu vou começar contando um pouquinho de como eu entrei na área da estética. Bom, se eu falar pra vocês assim, não era a minha intenção e nem o meu sonho ser esteticista. Então eu falo que foi a estética que me escolheu, na verdade, tá? As minhas intenções eram totalmente outras e graças a Deus eu acabei entrando nessa área. Hoje eu sou apaixonada, não tenho vontade de fazer outra coisa. Eu gosto muito do que eu faço e faço com muito prazer, tá? Isso que eu quero colocar pra vocês, tá bom? Então, assim, gente, eu iniciei o meu curso de estética em 2007, então tem um tempinho aí. E não tinha tanta infraestrutura na faculdade que eu fiz. Não que era ruim, mas como o curso era novo, ainda faltavam algumas coisas, né? Tanto eu vejo que hoje mudou muita coisa. E em 2009 eu me formei e eu acabei... eu trabalhei em salão de beleza inicialmente, né? Trabalhei em clínica de estética, fui professora há muitos anos de instituição de curso técnico, graduação, pós-graduação, né? E eu entendo um pouquinho aí o que muitas profissionais passam, né? Mas eu quero colocar para vocês o seguinte. Boa noite, Crícia, Tati. Então, assim, gente, o que eu quero colocar para vocês? Que tudo tem um começo, nem sempre o começo é fácil, mas a gente não pode desistir, tá? Até porque a gente tá em meio aí uma concorrência enorme, a gente tem que ter o nosso diferencial.
tá? Só que a gente tem que ter muita dedicação também e gostar do que faz, tá bom? Então, assim, eu comecei em salão de beleza, gente, eu não sabia o que comprar. Eu não sabia, Ana, Michele, sejam bem-vindas, tá? Então, assim, eu não sabia nem o que comprar, o que começar. Eu até sabia os protocolos, né? Mas a gente não tinha essas noções, principalmente de preços. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia quanto que eu cobrava uma limpeza de pele. A gente não teve essa disciplina de precificação e gestão. Então, a gente começou a cobrando o valor que achava que tinha que cobrar, né? E eu não sabia se eu ganhava dinheiro ou não. Até que na primeira semana eu ganhei R$50. Só que eu tive que investir em produto, em material, eu pagava meu vale transporte, o meu almoço, então acabei que não ganhei nada. E assim foi por muito tempo, a gente recebia, mas era só para pagar contas, né? Então eu trabalhei nesse primeiro salão, que foi muito importante para mim, até para adquirir, gente, uma experiência de como lidar com clientes, né? Porque a gente tem isso também, como lidar com cada pessoa. E às vezes é difícil entender algumas atitudes, né? Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. E eu fui trabalhar em um outro salão de beleza. Então, assim, gente, o vídeo tá travando? Vocês podem me dar uma resposta aí? Tá travando de todo mundo? Meninas? Oi? Luciane, melhorou aí? Gente, vocês podem dar um alô pra mim, pra ver se... Bom, vamos continuar aqui, tá, meninas? Então, assim... Tá travando um pouquinho, Ana? Tá travando? Tá travando aí, gente? Vê se melhorou, que às vezes é a conexão da internet. Melhorou aí, gente? Melhorou, né? Então, gente, eu tô aqui no Wi-Fi, né? Ah, tá, melhorou. Então tá bom. Continuando aqui, gente. E eu fui trabalhar num salão de beleza, onde eu já tinha uma carteira de clientes, então já... Tem que... Se vocês puderem entrar em alguma internet aí, Wi-Fi, gente, pra quem tá travando, que às vezes pelo 3G, 4G pode travar um pouquinho, tá? Então, assim, meninas, eu trabalhei nesse salão, já tinha uma carteira de clientes, né? Só que eu não tinha foco. Como que eu posso falar pra vocês? Eu trabalhava por trabalhar, né? E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar numa clínica, numa franquia de estética, porque assim, eu sentia que eu precisava de mais. Ah, tá melhor? Ah, que bom, gente. Qualquer coisa vocês me dão um alô aqui, tá? Então eu sentia que eu precisava de mais, né? Precisava de uma bagagem um pouco maior. E nessa franquia de clínica de estética, eu aprendi, gente, muita coisa. Ah, tá. Mas melhorou, né, gente? Tá bom. Então, eu aprendi muita coisa. O principal que eu aprendi foi a cobrar um valor justo do cliente. Porque muitas vezes eu me sentia travada na hora que eu ia dar o preço. Em alguns procedimentos, eu achava que era muito caro, né? Pra mim. Então, eu ficava com medo de falar o preço pra pessoa. E isso me atrapalhou em muitas coisas. Até porque... a gente sabe que a gente tem que cobrar um valor justo, né? Tanto para o cliente, para o público que você atende, quanto para você como profissional, tá? E nessa clínica eu aprendi muita coisa, gestão de agenda. Eu não sabia, gente, quando eu comecei, o tempo que demorava cada procedimento.
Ana, você é assim também, né? A gente não consegue cobrar, né? Mas tem um jeito certinho de cobrar que não fica ruim nem pra você e nem pra cliente, né? E eu não sabia nem tempo, então nessa clínica me ajudou muito nessa parte de gestão de estética, tá? Só que mesmo eu trabalhando na clínica, eu continuei fazendo os meus atendimentos no salão, depois que eu saía da clínica. Então eu acabava trabalhando, gente, até umas 10 da noite, né? Porque depois do meu expediente, eu ainda atendia 2, 3 clientes. E aí teve uma cliente que me chamou a atenção por uma coisa que ela falou. Tá pausado? Melhorou aí, gente? Dá um alô aí pra mim se melhorou. Melhorou? Melhorou um pouco aí, gente? Travando? Vamos ver a conexão um pouquinho aí como que tá. Hoje a internet não tá ajudando, né, gente? Melhorou? Ah, tá. Ai, que bom. Ah, tá. Então, assim, gente, teve uma cliente que me chamou a atenção, né? Que ela fez uma pergunta muito simples pra mim. Ela falou assim, Rutiane, por que você fica nessa correria? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu foco? Quando ela me fez essa pergunta, gente, eu não soube responder. Ai, que bom, mas vocês estão gostando, né, gente? Dá um alô aí pra mim. Então, eu não soube o que responder pra ela. E aí eu comecei a pensar, qual que é o meu foco? Por que eu tô trabalhando tanto? O meu trabalho tá me rendendo, né? E isso, gente, fez com, assim, eu transformar a minha vida, essa pergunta. Qual que é o seu foco? Qual que é o seu foco dentro da estética? O que você tem pra sua vida? Oi, Harmonize, pelo nome da clínica eu não sei. Mas digita o nome aí que eu falo aqui, tá? Caroline, seja bem-vinda. Aide, não sei se é Aide, tá? Então, assim, gente, eu comecei a pensar qual que era o meu foco. O que eu queria pra minha vida? Qual que era a minha ambição? E aí que eu comecei, gente, a realmente pensar nas minhas conquistas pelo meu trabalho. Foi aí que eu comecei a dar muito mais valor no que eu fazia. Eu já gostava, tá? Já gostava muito. Então, só de gostar já adiantava, só que a gente não vive só de gostar, né? Então, isso tem que dar frutos. A gente tem que colher frutos. Oi, Marina, tudo bem? Então, a gente tem que colher os frutos, tá? Tá cortando ainda, gente? Dá um alô aí pra mim. Tá cortando de todas vocês? Oi, Fran. Ah, Fran, e aí, como que tá? Seja bem-vinda, tá? Então, foi a partir daí, gente, que a minha vida mudou, através dessa pergunta. E aí, através dessa pergunta, eu comecei a ver as oportunidades. Gente, eu não nasci de família rica, eu nunca tive nome influente. Só que hoje tudo que eu já conquistei na vida foi através de contato, de indicação. Então, por isso que a gente sempre tem que ter um excelente trabalho. Mesmo que você não esteja trabalhando no lugar que você mais sonha, tá? Então, assim, a indicação é muito importante. Então, eu só cheguei onde cheguei, falta muita coisa para eu fazer, eu sei disso, né? Só que olhando para trás, lá em 2009, quando eu me formei, e olhando hoje, olha a trajetória e o crescimento que eu tive. Tudo isso é indicação, as pessoas me indicando, tá? E muita força de vontade também, tá, gente? Então, assim, começou a aparecer as oportunidades para mim. E eu quero que vocês tomem essa maratona como uma oportunidade também, para vocês
crescerem profissionalmente, para vocês perderem os medos, vocês pegarem algumas dicas de procedimento, dicas de precificação, porque a gente tem que evoluir, essa palavra, evolução. Então não percam, gente, essa oportunidade. Assistam todos os dias, falem para mim também algum assunto que vocês gostariam de falar, que eu falasse aqui para vocês, tá? Eu vou aceitar também sugestões, tá bom? E aí, gente, eu comecei, a partir daí, foram aparecendo as oportunidades. Eu comecei a dar aula em uma escola de curso técnico para a área da estética. E, gente, todas as dificuldades eu fui anotando. E foi tudo isso que eu vivi que eu tô colocando nessa maratona aqui para vocês, né? Isso mesmo, a indicação é a melhor propaganda. E foram dificuldades que chegaram até mim. Então, nesse curso eu vi, assim, dificuldade em atendimento, dificuldade em colocar preço, dificuldade em montar protocolo. Às vezes nós temos uma gama de procedimentos à nossa disposição, porém a gente não consegue fazer uma associação correta, né? Então, tudo isso são coisas que eu coloquei pra gente falar nessa jornada, tá bom? Morgana, seja bem-vinda. Espaço Sandra, também seja bem-vinda, tá? Então, assim, gente, eu agarrei todas as oportunidades que me apareceram. Às vezes eu ficava até igual uma louca trabalhando, né? Mas faz parte do processo, tá bom? Trabalhei, para quem me conhece aí, sabe que eu trabalhei muitos anos sendo técnica, né? De uma empresa de dermocosméticos, e isso também me ajudou muito, tá, gente? Principalmente em como colocar preço nos procedimentos, porque a gente não sabe, né? A gente sabe que os nossos materiais têm um custo um pouquinho alto, porém a gente não sabe colocar isso no procedimento. Então isso fez com que eu aprendesse muito também, tá? Então, assim, eu trabalhei muitos anos e também como instrutora de workshop. E eu sempre vi uma seguinte dificuldade. Sempre quando eu ia falar do preço do procedimento, várias das profissionais que estavam ali olhavam para mim meio estranho. Uai, porque achavam caro o procedimento, né? Então, assim, gente, a coisa que a gente não sabe é o quanto vale a nossa mão de obra. Eu quero fazer uma pergunta aí pra vocês. Vocês sabem quanto que vale a hora de vocês? Eu sei que muita gente não vai saber me responder, tá? Então, gente, isso eu vou ter uma live específica falando sobre precificação. Oi, Tati, seja bem-vinda. Rudinei, seja bem-vindo. Tem uma live falando exclusivamente sobre precificação, gente, porque a gente não sabe o quanto vale a nossa hora trabalhada, tá? E aí eu senti essa dificuldade grande das clientes de falar sobre preço, porque os clientes acham caro, a concorrência é muito grande, então muitas coisas eram difíceis de ser implantadas, tá? Boa noite, Caroline, seja bem-vinda. Ai, que bom, Crícia, que bom que você tá gostando, tá? Então, assim, gente, isso é uma coisa muito importante, tá? Antes de você colocar qualquer valor, o quanto vale a sua mão de obra, tá bom? E isso, gente, não sou eu que falo, é você. A gente que tem que saber o quanto que eu gastei, o tempo que eu dedico, tá? Mas isso eu quero conversar com vocês no outro momento, nós vamos falar só sobre isso. Então, quem tiver dúvida, me manda aí no direct também que a gente vai respondendo, tá bom? Mari Martins, seja bem-vinda, tá? E aí, gente, me veio uma ideia. Eu sempre gostei dos atendimentos, né? E eu abri a clínica, agora em março vai fazer 3 anos. Então, eu fui pro campo da estética. Realmente, eu retornei, na verdade, né? Pra saber como que tava essa atuação. Porque como eu sempre ministrei cursos e treinamentos, algumas coisas eu ficava em dúvida do que as clientes me falavam. Então, eu ir pro campo da estética me ajudou muito. Jéssica, seja bem-vinda. Me ajudou muito
até assim, como tem novos procedimentos, né? Em saber as intercorrências que acontecem, como que eu vou lidar com isso. Então, aprendi muita coisa. Mesmo tendo uma bagagem aí de 9 anos, esse tempo que eu tô clinicando mesmo, tá me ajudando bastante. E eu quero pegar toda essa experiência que eu tô tendo e compartilhar com vocês, tá? Então, gente, lembre-se sempre da questão da oportunidade, né? Essa é uma oportunidade de crescimento para vocês e eu quero contribuir para isso, né? E isso, a melhor aula é a experiência, que às vezes na teoria a gente não consegue visualizar tudo que acontece, né? Também colocando que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem resultado diferente, né? Então, assim, isso tá me ajudando bastante e eu quero também contribuir com vocês, tá bom? Então, a gente tá atuando e clinicando, eu comecei a ver sobre essas dificuldades que vocês e muitas outras já me colocaram, que é de precificação, de concorrência, né? Só que uma coisa muito importante também, gente, é a questão de como que você está trabalhando o seu marketing, a sua divulgação, o seu marketing pessoal. Porque o que acontece? Se você não falar o que você faz, as pessoas não vão saber que procedimento que você realiza. E muitas vezes a gente fica ali incubada, somente fazendo os procedimentos. Muitas já me colocaram assim: ai, Rutiane, eu não tenho tempo. Ai, Rutiane, eu não gosto de fazer isso. Gente, mas hoje a gente tem uma arma poderosa nas nossas mãos, que são as redes sociais. É a forma mais barata da gente alcançar uma gama de pessoas em muito pouco tempo, né? A Ana tá perguntando aqui: você já é professora há um bom tempo? Ana, eu comecei em 2010, então tem 11 anos, né? Seja bem-vinda, Estética Jardim, Janaína Jardim, né? Seja bem-vinda, tá, Jana, aqui a nossa live. Então, já faz 11 anos que eu ministro aulas. Hoje, meninas, eu estou mais na parte de cursos de capacitação, tá? Porque também sempre foi uma vontade minha. Para quem ainda não conhece, aqui na clínica também eu tenho um centro de treinamento, né? Uma academia que a gente ministra alguns cursos, tá? Então, assim, gente, essa questão de marketing também é muito importante. E é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque a gente não tem informação para isso. Obrigada, Jana. Também admiro muito você, viu? Acompanho sempre o seu trabalho. Oi, Jana. Então, assim, é uma coisa que a gente tem dificuldade, porque a gente é muito técnica. A gente é mais mão na massa, gosta dos procedimentos, né? E aí tem outras coisas que a gente tem que cuidar também, principalmente a questão do marketing. Gente, nós vamos ter uma live exclusiva falando sobre marketing e principalmente sobre ferramentas digitais, que eu vou chamar aí um especialista para conversar com vocês. Então, assim, não percam essas lives, né? Vai ser muito importante, vai ser assim, para um crescimento muito grande, tanto meu quanto de vocês, tá? Oi, Adriele, seja bem-vinda, tá? Estamos falando um pouquinho aqui sobre estética. Ritinha, seja bem-vinda também, tá? Então, assim, gente, o que eu quero colocar para vocês, que a gente sempre tem que ter foco. A falar, Rutiane, todo lugar fala em ter foco. Pois é. Mas às vezes a gente perde o foco com outras coisas que não são importantes, tá? Então é isso que eu quero colocar para vocês. A gente tem que ter muito foco na nossa profissão, até porque o que a gente vê? A gente tem que se especializar muito na área da estética, né? Muito mesmo. Porque todo dia surge uma coisa nova, tá? Então tem que ter foco, tá? Pra gente poder separar uma parte do nosso orçamento, pra gente poder fazer as nossas especializações.
Estúdio Visages tem vontade de fazer curso de limpeza de pele. Ah, sim, vamos fazer. Vamos conhecer uma hora o nosso trabalho, tá bom? Carol Moraes, seja bem-vinda, tá? Oi, Michele, vamos fazer sim. Então, assim, gente, outra coisa também que a gente tem que ter na nossa vida, que são palavrinhas que eu coloquei aqui pra vocês. Decisão, tá? A gente tem que decidir sempre fazer o melhor para o nosso cliente, mas de acordo com o que está à nossa disposição também, tá ok? E decidir também abrir mão de algumas coisas, tá? Porque pra gente ser reconhecido, pra gente evoluir, não dá para abraçar tudo, tá bom? Outra coisa também, a gente tem que dizer não para alguns clientes. O que é dizer não para alguns clientes? Deise, seja bem-vinda, obrigada, saudades também. Gente, muito obrigada aí pelo prestígio de vocês, tá? Espero que vocês participem de todas as lives, vai ser muito bacana esse momento com vocês, tá? Que sempre foi um sonho meu também fazer isso. E agora eu acho que é a oportunidade, tá? Então, espero vocês em todos os dias, tá? Até o dia 8 de março. Então, assim, gente... falando de clientes, a gente tem que dizer não também para alguns clientes, porque tem clientes que acabam desgastando a gente, principalmente aqueles que pedem um monte de desconto. Aqueles que pedem um monte de desconto é o que mais dá trabalho, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas aquele que você parece que faz o mais barato é o que mais vai te dar dor de cabeça, tá? Outra coisa, clientes que não têm compromisso com você, clientes que não cumprem a agenda que você colocou para eles, o tempo de tratamento, que não usam o que você indica, tá? Então a gente tem que demitir clientes também, porque alguns clientes vão só fazer o nosso trabalho afundar. Lembra que eu falei para vocês que a indicação é a melhor propaganda? Laure, seja bem-vinda também. A indicação é a melhor propaganda? Então, eu assisti uma palestra uma vez, meninas, onde me colocou a seguinte... Aliás, o palestrante fez a seguinte colocação. Um cliente satisfeito, ele te indica para 5 pessoas. Um cliente insatisfeito ou que não gostou do seu trabalho, vai te defamar para 11, tá? Então, tem alguns clientes que não vale a pena, certo? Outra coisa... Principalmente aqueles clientes que vêm por preço, tá? Justamente, Shirley, é isso mesmo. Aquele cliente que vem por preço é o cliente que você tem que tirar da sua lista. Porque se ele veio por preço, ele vai por preço também, tá? A gente tem que fazer promoções? Tem que fazer. Ofertas, preços diferenciados? Tem que fazer, gente. Porque isso é uma forma de atrair os clientes, tá? Mas você tem que saber fazer uma promoção. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês também aqui no decorrer da nossa maratona. Como fazer promoção sem desvalorizar o seu trabalho. Eu vou ensinar isso para vocês, tá? Porque eu já vi muita colega fazer promoções e viver de promoção. A gente não pode viver de promoção, gente. A promoção é uma forma de divulgar o nosso trabalho. Porque se você faz muitas promoções, você não consegue ver faturamento, tá? Você não consegue ser feliz na sua profissão. E é isso que eu tô vendo. Muitas pessoas, muitos profissionais frustrados, desmotivados. Por quê? Estão só pensando em preço. A gente tem que colocar valor no nosso trabalho, tá? E, gente, quem gosta do seu trabalho, ele vai pagar, tá? Ele vai pagar. Pode não ser agora, às vezes ele pode não ter condição de fazer aquele procedimento naquele momento. Mas uma hora que puder financeiramente fazer, ele vai fazer. E outra coisa, gente, nós podemos ter 2 opções, tá? A gente pode ter os procedimentos com preço mais alto, né? Que é dependendo do custo que você tem, e os procedimentos com custo um pouco menor. Então, você pode atender várias classes de clientes. Então, quem pode pagar por algo mais caro,
ótimo, você tem para atender. Quem não pode, você tem os procedimentos que tem um preço mais em conta. Também é excelente, tá? O que você não pode fazer é tirar do seu para poder atender certos clientes, tá? A pessoa vai fazer o que tá possível no seu orçamento. E isso é uma coisa que a gente tem que entender, tá bom? E eu sei que muitas de vocês não entendem. Muitas de vocês não entendem, tá? Vocês acham que vocês têm que diminuir o valor do procedimento para aquele cliente fazer, certo? E não é bem assim. Fran, isso, essa parte administrativa é o que eu quero colocar para vocês também. Gente, nós vamos ter uma outra live também falando de gestão financeira que vocês não vão poder perder, tá? Então, são coisas que eu fui vivenciando e colocando aqui pra gente discutir, pra gente conversar. Eu quero também que vocês falem pra mim de algum assunto que vocês gostariam que eu falasse, tá bom? Marge, seja bem-vinda. Ramsés, Lisa, sejam bem-vindos, tá bom? Então, gente, isso é uma das coisas que mais frustram o profissional, a questão de preços, certo? Ah, meu cliente não pode fazer tal coisa. Tudo bem. O procedimento que você tem por um preço X, você vai atingir um público X. Aquele mais baixo, público um pouquinho mais baixo. Não é que você vai deixar de atender as pessoas, mas você vai atender o que aquele cliente pode pagar. Então, você vai atender todo mundo com a mesma qualidade, com a mesma dedicação, com o mesmo compromisso, tá? Não quer dizer que vai ser com o mesmo procedimento, tá bom? Michele, né, do Estúdio Visages, eu estou com dificuldades em fazer alguns reajustes. Gente, isso é uma dificuldade que nós estamos tendo agora, tá? Porque os nossos materiais subiram absurdamente, né? A gente teve um aumento aí, assim, teve material que subiu os 500%, 600%, né? Vamos falar aí da luva, né? Luva que a gente pagava R$20 na caixa, hoje tá 100, né? Então, assim, e a gente tá com dificuldade realmente de repassar esse valor pro cliente, né? Gente, ó, a Ana tá falando do Telegram. Gente, eu vou mandar o link aqui pra vocês, tá? Pra vocês se cadastrarem e entrar no grupo do Telegram e do WhatsApp. Ai, que bom, Ana! Porque lá também eu vou mandar algumas informações, alguns conteúdos, materiais, tá? Para vocês terem aí de apoio também, tá? Então, se cadastra lá no link que a gente vai mandar para vocês terem acesso a esses materiais, tá? Luzia, seja bem-vinda! Entrou aqui na live, tá bom? Essa questão do repasse de preço, gente, algumas coisas a gente vai poder repassar, né? E algumas coisas a gente vai ter que dar uma segurada por enquanto. Por quê? É um momento que tá difícil para todo mundo, né? Eu vi que agora esse começo de ano já melhorou bastante. Então a gente vai ter que dar uma segurada por enquanto. Mas tem as formas da gente poder mudar isso um pouquinho, tá? Que também eu vou falar lá sobre na live de precificação, tá bom? A gente diminui um pouquinho o faturamento aí, mas pelo menos não perde os clientes, né, gente? Porque nessa pandemia e nesse fechamento, a gente ficou aí um bom tempo sem atender, sem faturar, né? E é uma das coisas que eu quero falar pra vocês, gente. Como a gente criar ou fazer uma gestão financeira para quando chegar um tempo desse de crise, a gente poder se respaldar, tá? Então, eu sei aí que muita gente fechou porque não tinha mesmo como se manter. E quem conseguiu passar e a gente tá passando, gente, a gente tem que ir com mais força, com mais fé ainda e não desistir, tá, gente? Porque esse é o momento e a gente tem que acreditar que isso vai passar, tá? E uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, gente, que eu anotei aqui também, é a nossa questão falando sobre compromisso, tá? Gente, compromisso com o nosso cliente, compromisso com nós mesmas, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar muita dedicação, muito amor, conhecimento, principalmente no que a gente tá fazendo.
Se você ainda não tem conhecimento sobre algum assunto, algum procedimento, primeiro procure se especializar, se informar, até pra gente não ter frustrações, tá? Então, o compromisso também é muito importante. Rutiane, por que você tá falando isso? Olha, gente, porque muita gente... Eu vejo alguns clientes falando, tá? Eu fui em tal lugar, começou a desmarcar muito meus horários e tal, tá? Então, assim, assumir um compromisso com o cliente, você tem que estar resguardada disso, tá bom? E aí, gente, você tendo foco, você aproveitando as oportunidades, você tendo decisão, tá? Uma coisa, decisão muito importante. Compromisso, você tá pronto para conquistar os seus sonhos, porque a gente não pode ter medo do trabalho. O trabalho sempre vai ter, mas a gente tem que ter as conquistas pelo nosso trabalho, tá? Um pouquinho de ambição, gente, não faz mal a ninguém, certo? Eu vejo muita gente, eu não viajo, eu não saio, eu não faço isso, mas por quê? Você não quer fazer? Não tá no seu propósito? Não tá no seu planejamento? Tá? Tudo isso você pode fazer através do seu trabalho. Basta você ter foco, compromisso, aproveitar as oportunidades, tá ok? E, gente, as conquistas estão aí, né? A gente... Só basta a gente aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa frente. E se não aparecer oportunidade, a gente tem que correr atrás, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Uma vez, num workshop, eu escutei de uma cliente, né? Escolhas também, Fran, isso é muito importante. Eu escutei de uma cliente a seguinte frase, que eu não me esqueço até hoje. Rutiane, eu não posso fazer esse procedimento na onde eu atendo, porque lá não tem cliente que paga. Aí eu fiquei pensando naquilo, gente, muitas vezes, aproveitando o que a Fran falou aqui, a questão de escolhas, muitas vezes, se ali onde eu estou, eu não consigo conquistar o que eu quero, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que buscar aonde eu vou poder cobrar aquele valor e ganhar por aquilo, tá? E às vezes, sair da zona de conforto, nem todo mundo quer. Então, se ali você não está sendo reconhecida, valorizada, ou você não pode cobrar um procedimento a mais, vá para onde você pode fazer isso, certo, gente? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Vão em busca de onde o seu trabalho é valorizado. Você não fincou o seu pé ali naquele chão. A gente pode sair. Um exemplo muito claro que eu falo para vocês, eu sempre morei em Várzea Grande. Só que todo o trabalho meu que eu tive em Várzea Grande não me ajudaram a crescer profissionalmente. Me ajudaram em outros quesitos, né? Então, por isso que eu vim trabalhar para Cuiabá. Não tô falando que Várzea Grande é ruim, né? Mas eu tô falando que lá eu não tive as oportunidades que eu tive em Cuiabá. Então, a gente tem que sair. Outra coisa, para quem já acompanhou meu trabalho, gente, eu já fui para várias cidades do interior levando o meu trabalho. Então, a gente tem que ir para onde o espaço cabe a gente. Muitas vezes, a gente está muito grande para o espaço onde a gente está. E a gente tem que ir onde a gente pode crescer ainda mais, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, tá? Sejam grandes, pense grande, façam escolhas certas. E uma dessas escolhas pode ser assistir todos os dias da nossa maratona de live, que pode mudar o conceito de vocês, mudar o jeito de vocês pensarem sobre estética, tá bom? Gente, então quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que queiram acrescentar aqui pra mim, eu vou gostar muito da sugestão de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham... Ai, que bom, Ana, que você gostou. Eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje, tá? Da nossa live. Amanhã a gente tem um encontro marcado, né? Às 18h30, 19h30 horário de Brasília, tá? Eu vou esperar todos vocês. Convidem as suas amigas que vão precisar, né? Assistir sobre o que a gente tá falando sobre estética,
tá bom? Eu quero deixar um grande abraço aqui para vocês. Aguardem as próximas lives que vai estar, gente. A gente preparou tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigada para vocês que participaram e eu espero vocês amanhã, tá? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.